Você está com as vozes silenciosas. Relaxe para ouvir a nossa jornada de hoje. Ela vai te levar para um lugar distante. Existe um lugar onde as pedras guardam segredos que o tempo não conseguiu apagar. Um lugar onde a neblina se move como um véu entre o passado e o presente. Onde cada amanhecer revela ruínas que desafiam nossa compreensão. E onde o silêncio das montanhas parece sussurrar histórias de um povo que dominava o impossível. Imagine, por um momento, que você está de pé no topo dos Andes peruanos. O ar é rarefeito, frio, quase cortante nos pulmões. Abaixo de você, nuvens densas cobrem vales profundos como um oceano branco e infinito. E então, à medida que o sol nasce lentamente no horizonte, a luz dourada começa a rasgar a névoa, revelando algo extraordinário. Muros de pedra emergem da bruma. Terraços perfeitamente construídos se estendem como degraus para os deuses. Construções que parecem ter crescido da própria montanha, como se não tivessem sido feitas por mãos humanas, mas esculpidas pela vontade da terra. Você está diante de Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas. Machu Picchu não é apenas um conjunto de ruínas, não é apenas pedra sobre pedra. É um enigma de 2.400 metros de altitude, suspenso entre picos que tocam as nuvens, cercado por abismos vertiginosos e florestas impenetráveis. Os Incas escolheram este lugar não por acaso. Eles procuravam algo mais do que segurança ou estratégia. Procuravam o ponto onde a terra encontra o céu, onde o sagrado se torna tangível, onde o humano pode tocar o divino. E aqui, neste santuário de pedra, eles construíram algo que desafia todas as regras. Pense na magnitude desta tarefa. Não havia ferramentas de ferro, não havia rodas, não havia animais de carga grandes o suficiente para mover blocos de granito que pesavam dezenas de toneladas. E ainda assim, eles trouxeram estas pedras montanha acima, talharam cada superfície com precisão quase impossível, encaixaram cada bloco de forma tão perfeita que séculos depois você não consegue passar uma lâmina entre eles. Como? Esta é a pergunta que ecoou por gerações. Como uma civilização sem escrita alfabética, sem tecnologia moderna, sem os recursos que consideramos essenciais, conseguiu criar uma das maravilhas arquitetônicas mais impressionantes da história humana? A resposta, se é que existe uma resposta definitiva, está escondida nas próprias pedras, nas técnicas que foram esquecidas, nos conhecimentos que se perderam quando o império caiu. Mas antes de tentar desvendar estes mistérios, antes de caminhar pelos terraços e templos de Machu Picchu, precisamos entender quem eram os Incas e por que eles construíram algo tão extraordinário em um lugar tão impossível. Esta noite, ou este momento de descanso, será uma jornada pelo tempo, uma jornada até o coração de uma civilização que via o mundo de forma diferente da nossa. Uma civilização que não separava o prático do sagrado, o funcional do espiritual. Não espere respostas fáceis, não espere certezas absolutas. A história de Machu Picchu é feita de fragmentos, de teorias, de interpretações que ainda são debatidas por arqueólogos e historiadores. Mas é exatamente isso que a torna fascinante. Vamos explorar como esta cidade foi construída. Vamos entender sua engenharia impossível, seus alinhamentos astronômicos, seus sistemas hidráulicos que funcionam até hoje, séculos depois de terem sido abandonados. Vamos conhecer Pachacútec, o visionário que transformou um pequeno reino em um império que se estendia por milhares de quilômetros ao longo dos Andes. Vamos investigar o grande mistério do abandono. Por que uma cidade tão perfeita, tão importante, foi simplesmente deixada para trás? Por que os espanhóis, que destruíram quase tudo que os Incas construíram, nunca encontraram Machu Picchu? E vamos refletir sobre o que esta cidade significa hoje,
não apenas como atração turística ou patrimônio da humanidade, mas como testemunho de que o ser humano é capaz de criar beleza, harmonia e grandeza mesmo nos lugares mais improváveis. Então, feche os olhos se desejar. Respire lentamente. Deixe o som desta voz guiá-lo através do tempo, através das montanhas, através da névoa que ainda cobre Machu Picchu toda manhã. Esta é a história de pedras que falam, de uma cidade que desapareceu sem deixar rastros escritos, de um povo que dominava as montanhas como ninguém antes ou depois. Bem-vindo a Machu Picchu. Bem-vindo ao segredo dos Incas. Para compreender Machu Picchu, precisamos primeiro voltar no tempo, muito antes desta cidade existir, muito antes das pedras perfeitas se encaixarem nos terraços das montanhas. Precisamos voltar a um vale, o Vale de Cusco, no coração dos Andes peruanos. É ali, naquele vale fértil cercado por montanhas, que a história dos Incas começa. Não com fatos documentados, não com datas precisas, mas com uma lenda que os próprios Incas contavam com reverência e que moldou sua identidade por séculos. A lenda fala de Manco Cápac e Mama Oclo, filhos do Deus Sol, Inti. Eles emergiram das águas sagradas do lago Titicaca, carregando um bastão de ouro. Sua missão era simples e ao mesmo tempo impossível: caminhar pela terra até encontrar o lugar onde o bastão afundasse completamente no solo. Ali, naquele local abençoado, eles deveriam fundar uma cidade, o centro de um novo mundo. Eles caminharam por vales e montanhas, e quando chegaram ao Vale de Cusco, o bastão de ouro afundou sem resistência. A terra os aceitou. Ali nasceu Cusco, o umbigo do mundo. Cosco, na língua quechua. Claro, sabemos hoje que esta é uma história mítica, uma narrativa de origem. Mas como toda lenda, ela carrega verdades mais profundas. Os Incas realmente começaram como um pequeno grupo no Vale de Cusco, provavelmente no século XII ou XIII da nossa era. Eram apenas mais uma entre dezenas de etnias que habitavam os Andes. Não eram especiais, não eram poderosos. Eram sobreviventes. Durante décadas, talvez séculos, eles permaneceram pequenos. Lutavam com vizinhos, negociavam alianças frágeis, cultivavam milho e batata nos terraços das montanhas, como tantos outros povos faziam. Mas algo estava para mudar. Algo, ou melhor, alguém. O ano, se é que podemos confiar nas cronologias reconstruídas, era por volta de 1438. Cusco estava sob ataque. Os Chancas, uma confederação poderosa de guerreiros das altas, marchavam para destruir a cidade. O governante Inca, Viracocha Inca, fugiu. Abandonou Cusco. Considerou a derrota inevitável. Mas seu filho, um jovem príncipe que poucos levavam a sério, tomou uma decisão diferente. Seu nome era Cusi Yupanqui. Mas este não era o nome que a história lembraria. Ele decidiu ficar. Decidiu lutar. E contra todas as probabilidades, ele reuniu os defensores de Cusco e venceu os Chancas. Após a vitória, ele não aceitou mais o nome de nascimento. Ele tomou um novo nome. Um nome que significava aquele que transforma o mundo. Pachacútec. E transformar o mundo foi exatamente o que ele fez. Pachacútec não via limites onde outros viam montanhas. Não via impossibilidade onde outros viam rochas íngremes e vales profundos. Ele tinha uma visão de império que se estenderia do Equador até o Chile, da costa do Pacífico até as bordas da floresta amazônica. E em menos de 3 décadas, ele transformou essa visão em realidade. Mas Pachacútec não era apenas um conquistador. Ele era, acima de tudo, um construtor. Ele reconstruiu Cusco inteira. Transformou uma cidade comum em uma capital imperial que rivalizava com qualquer coisa que existia no mundo naquela época. Ruas retas, canais de pedra, templos cobertos de ouro, palácios que desafiavam a gravidade. E foi Pachacútec, segundo os historiadores acreditam, quem concebeu o Machu Picchu.
Não como uma fortaleza, não como um posto militar, mas como algo muito mais importante para a cosmovisão inca. Um retiro real, um santuário, um lugar onde o governante poderia estar mais próximo dos deuses, mais próximo das montanhas sagradas, mais próximo do próprio céu. Para os incas, as montanhas não eram apenas geografia, eram entidades vivas, apus, espíritos protetores. Cada pico tinha nome, tinha personalidade, tinha poder. E Machu Picchu, posicionada entre o Huayna Picchu e o próprio Machu Picchu, estava cercada por estas presenças divinas. Pachacútec entendia algo fundamental. Ele sabia que o império não se constrói apenas com exércitos, constrói-se com pedras, com símbolos, com obras que demonstram o poder não através da destruição, mas através da criação. E Machu Picchu seria sua obra-prima. Imagine a cena. Estamos em meados do século XV. Pachacútec ordena a construção de um novo complexo real. Mas o local escolhido é quase absurdo. Uma crista estreita entre dois picos, cercada por despenhascos de centenas de metros, acessível apenas por trilhas íngremes que desafiam até os mais experientes caminhantes das montanhas. Por que ali? Primeiro, porque era sagrado. O rio Urubamba, que os incas chamavam de Wilcanuta, o rio sagrado, serpenteia nas profundezas do vale abaixo. Sua forma, vista de cima, lembra uma serpente gigante. E a serpente, na cosmologia andina, é símbolo de sabedoria e renovação. Segundo, porque era isolado, longe o suficiente de Cusco para ser um retiro verdadeiro, próximo o suficiente para não ser inacessível. E terceiro, porque era bonito, impossível e absolutamente bonito. A construção, segundo estimativas arqueológicas, levou décadas. Talvez tenha começado por volta de 1450 e continuado mesmo após a morte de Pachacútec. Mas como exatamente foi feita? Os incas não tinham ferramentas de ferro, usavam ferramentas de bronze e pedra. Para talhar granito, uma das rochas mais duras que existe, eles precisavam de paciência extraordinária. Pedras eram moldadas através de percussão, batidas repetidas, desgaste gradual, testes constantes de encaixe. Uma única pedra grande, de formato irregular, poderia levar semanas ou meses para ser perfeitamente talhada. E então vinha o transporte. Blocos de granito, segundo estimativas, alguns pesando 50 toneladas ou mais, precisavam subir a montanha. Sem rodas, sem polias de metal, sem animais fortes o suficiente para carregar tal peso. Como? A resposta mais provável, embora nunca confirmada completamente, é força humana organizada. Centenas, talvez milhares de utenseiros arrastando pedras por rampas de terra, usando troncos como roletes, cordas de fibra vegetal, sistemas de alavancas rudimentares mais eficazes. Era trabalho da mita, o sistema de trabalho coletivo obrigatório. Cada comunidade do império devia um período de serviço ao Estado. E construir para o Inca, construir algo sagrado, era considerado não um bardo, mas uma honra. Os arqueólogos estimam que 500 a 1000 utenseiros devem ter estado envolvidos simultaneamente na construção de Machu Picchu, durante décadas. E o resultado é o que ainda vemos hoje. Muros que se curvam levemente, não por imperfeição, mas por design. Porque os incas sabiam que paredes retas quebram com terremotos. Paredes que respiram, que se movem sutilmente, sobrevivem. Pedras tão perfeitamente encaixadas que você não consegue passar uma folha de papel entre elas. Não usaram morteiro, não precisavam. O peso, a forma, a precisão do corte, tudo isso mantém as estruturas em pé há mais de 500 anos. Mas afinal, o que era Machu Picchu? Esta pergunta, aparentemente simples, não tem resposta definitiva. Não era uma cidade comum, isso sabemos com certeza. Não há evidências de grandes populações, não há mercados, não há os sinais típicos de um centro urbano onde milhares de pessoas viviam e trabalhavam. A população permanente, segundo estimativas arqueológicas, provavelmente não passava de 500 a 800 pessoas. E muitos destes eram servos, sacerdotes, artesãos especializados.
Machu Picchu era, acima de tudo, um retiro real. Um lugar onde Pachacútec e seus sucessores podiam se afastar das complexidades de governar um império imenso. Mas também era um centro religioso. Os templos, especialmente o Templo do Sol, eram lugares de ritual e cerimônia. Ali se celebravam solstícios, ali se honravam as montanhas sagradas. Ali se mantinha a conexão entre o mundo humano e o mundo divino. Havia também um propósito astronômico. Os incas eram observadores meticulosos do céu. Eles precisavam ser. Suas colheitas dependiam de entender os ciclos das estações. Seus rituais estavam sincronizados com eventos celestes. E Machu Picchu, com suas janelas perfeitamente alinhadas, com seu Intihuatana, o posto de amarração do sol, era um observatório natural. Há ainda outra teoria. Alguns pesquisadores sugerem que Machu Picchu era uma espécie de universidade, um lugar onde os filhos da nobreza inca aprendiam, onde conhecimento era preservado e transmitido. Não sabemos se isso é verdade, mas sabemos que havia áreas residenciais claramente divididas por status social. Havia áreas para elite, áreas para servos, cada um com construções de qualidade diferente, mas todas planejadas com cuidado. O que é certo, o que todas as evidências indicam, é que Machu Picchu não era um lugar comum. Era seleto, era especial, era sagrado. Nem todos podiam entrar ali, nem todos tinham permissão de pisar naquelas pedras. Era um privilégio reservado a poucos. E talvez seja exatamente por isso, por ser tão isolada, tão protegida, tão secreta, que Machu Picchu sobreviveu ao que estava por vir. Porque enquanto os espanhóis destruíam Cusco, enquanto saqueavam templos e derretiam ouro sagrado, Machu Picchu permanecia escondida, invisível, intocada, esperando. Agora, vamos olhar mais de perto. Vamos examinar as pedras. Vamos tentar entender o que parece, à primeira vista, impossível. Quando você está diante de um muro inca em Machu Picchu, a primeira sensação é de perplexidade. Não são blocos regulares, não são retângulos empilhados de forma uniforme. Cada pedra tem uma forma diferente, irregular, única, e ainda assim, cada uma se encaixa perfeitamente com suas vizinhas, como peças de um quebra-cabeça tridimensional, onde não há duas peças iguais. Engenheiros modernos estudaram estas paredes, mediram, analisaram, tentaram replicar e chegaram a uma conclusão perturbadora. Mesmo com tecnologia atual, com lasers de precisão, com software de modelagem tridimensional, seria extremamente difícil e caro reproduzir o que os incas fizeram com ferramentas de bronze e pedra. Pense no processo. Cada pedra precisa ser talhada de forma que sua superfície se encaixe perfeitamente com as superfícies irregulares das pedras ao redor. Não é apenas o encaixe frontal, é o encaixe em profundidade, é o ângulo, é o peso distribuído de forma que a estrutura se autossustente. Como testavam o encaixe? A teoria mais aceita é que usavam um método de tentativa e erro extremamente refinado. Colocavam a pedra no lugar, marcavam onde não encaixava, removiam, desgastavam aquele ponto específico, testavam novamente. Repetiam o processo dezenas, talvez centenas de vezes, até que o encaixe fosse perfeito. Mas há algo mais intrigante ainda. Algumas das pedras mais importantes em Machu Picchu, especialmente essas em templos e construções cerimoniais, têm não 3 ou 4 lados, mas 12, 14, até 18 lados. Pedras poligonais complexas, cada ângulo preciso, cada superfície polida. Por quê? A resposta, acreditam os arqueólogos, está relacionada a terremotos. Os Andes são uma região sismicamente ativa. Terremotos são frequentes e os incas sabiam disso, viviam com isso. Precisavam construir estruturas que sobrevivessem quando a terra tremesse.
e descobriram algo notável. Muros retos, com blocos retangulares empilhados, racham e caem durante terremotos fortes. Mas muros com pedras irregulares, encaixadas de múltiplas formas, têm flexibilidade. Quando o chão treme, estas pedras se movem, milímetros apenas, mas se movem, dançam levemente, e depois, quando o tremor passa, retornam à sua posição original. É chamado de construção antissísmica, e os incas dominavam esta técnica séculos antes de qualquer engenheiro moderno teorizar sobre ela. Há outra característica surpreendente. As pedras não são apenas encaixadas na superfície, elas se entrelaçam em profundidade, como dedos entrelaçados de duas mãos. Esta técnica, que arqueólogos chamam de grampo lítico, cria uma coesão estrutural extraordinária. Não é possível simplesmente remover uma pedra de um muro inca. Ela está presa, travada, integrada ao todo. E ainda há o mistério do transporte. Blocos de granito de 50 toneladas, 60 toneladas, alguns ainda maiores, trazidos de pedreiras que ficavam a quilômetros de distância e centenas de metros abaixo em altitude. Como? Não havia animais grandes o suficiente nos Andes. Lhamas e alpacas conseguem carregar no máximo 20, 30 quilos, não toneladas. Não havia rodas. Os incas conheciam o conceito de círculo, obviamente, mas não desenvolveram a roda como ferramenta de transporte. Então, restava apenas força humana. Centenas de pessoas puxando cordas, usando rampas de terra, rolando pedras sobre troncos, centímetro por centímetro, dia após dia, mês após mês. É difícil para nós, acostumados com máquinas e motores, imaginar tal empreendimento. Mas para os incas, que organizavam milhares de trabalhadores através do sistema da mita, era não apenas possível, mas esperado. O império funcionava através desta capacidade de mobilizar trabalho coletivo em escala maciça. E o resultado está diante de nós até hoje. Pedras que desafiam o tempo, muros que sobrevivem a terremotos, engenharia que ainda não compreendemos completamente. Machu Picchu não foi construída ao acaso. Cada edifício, cada muro, cada terraço tem um propósito. E muitas vezes este propósito é duplo, funcional e sagrado. A cidade se divide em 3 zonas principais. A zona agrícola, com seus terraços em cascata que descem a montanha, a zona urbana, onde as pessoas viviam e trabalhavam, e a zona sagrada, onde estão os templos mais importantes. Esta divisão não é apenas prática, é cosmológica. Os incas viam o universo organizado em 3 níveis. Hanan Pacha, o mundo superior, onde vivem os deuses e os corpos celestes. Kai Pacha, o mundo do meio, onde vivemos nós, os humanos, os animais, as plantas. E Uku Pacha, o mundo inferior, das profundezas da terra, dos ancestrais, da renovação. Machu Picchu reflete esta divisão. A zona sagrada, nos pontos mais altos, representa o Hanan Pacha. A zona urbana é o Kai Pacha. E os canais de água, que levam a água para as profundezas, conectam com o Uku Pacha. Tudo está integrado, tudo faz sentido dentro da visão de mundo inca. Vamos falar do Templo do Sol, Torreão, como é chamado às vezes. É uma das estruturas mais belas de Machu Picchu. Uma torre semicircular, construída sobre uma rocha natural que foi cuidadosamente talhada e integrada à construção. Mas não é apenas beleza, é funcionalidade astronômica. O templo tem 2 janelas trapezoidais, e estas janelas, não por coincidência, estão perfeitamente alinhadas com eventos solares específicos. Durante o solstício de inverno, em junho no hemisfério sul, quando o Sol está na sua posição mais baixa, os primeiros raios da manhã entram pela janela leste e iluminam exatamente o centro da rocha sagrada dentro do templo. Para os incas, este momento era crucial. O solstício de inverno marcava o Inti Raymi, a festa do sol, quando se celebrava o deus Inti
e se pedia sua volta, seu fortalecimento, para que as colheitas futuras fossem abundantes. E em Machu Picchu, neste templo isolado no topo das montanhas, o próprio sol confirmava sua presença. Entrava pelo local exato, no momento exato, como se estivesse respondendo às preces. Mas há algo mais intrigante ainda. Abaixo do Templo do Sol, acessível por uma escada estreita, há uma caverna natural, uma gruta moldada pela própria rocha da montanha. E os incas transformaram esta caverna em um santuário. Altares foram talhados na pedra viva, nichos trapezoidais foram esculpidos nas paredes. E ali, naquela penumbra fria e silenciosa, realizavam-se rituais dedicados a Pachamama, a Mãe Terra. O simbolismo é perfeito. Em cima, o Templo do Sol, conectado ao Hanan Pacha, ao mundo superior. Embaixo, a caverna, conectada ao Ucupacha, ao mundo subterrâneo. E entre os dois, nós, humanos, fazendo a ponte. Há outra estrutura que fascina arqueólogos e visitantes, o Intihuatana. Este nome, em Quechua, significa algo como local de amarração do sol, ou poste de amarração do sol. É uma rocha talhada no topo de uma pequena pirâmide, uma coluna de pedra que se projeta verticalmente, perfeitamente alinhada. E esta coluna funciona como um relógio solar, ou melhor, como um calendário solar tridimensional. Dependendo da época do ano, dependendo da posição do Sol no céu, a sombra do Intihuatana cai em direções específicas. Os sacerdotes incas sabiam ler estas sombras. Sabiam quando era tempo de plantar, quando era tempo de colher, quando era tempo de realizar certos rituais. Mas há também um significado místico. Acreditava-se que o Intihuatana mantinha o Sol conectado à Terra, que sem ele o Sol poderia se afastar, se perder no cosmos e nunca mais retornar. Os espanhóis, quando conquistaram o Império Inca, destruíram metodicamente todos os Intihuatanas que encontraram. Eles sabiam que estes objetos tinham poder simbólico imenso, que destruí-los era destruir a conexão dos Incas com seus deuses. Mas nunca encontraram Machu Picchu. E por isso, o Intihuatana desta cidade permaneceu intacto. Um dos poucos que sobreviveu. Um dos poucos que ainda está no lugar exato onde foi originalmente colocado, há mais de 500 anos. Agora, vamos falar de algo que talvez seja ainda mais impressionante que os muros e templos. Vamos falar da água. Machu Picchu fica em uma região de chuvas intensas. Durante a estação chuvosa, de novembro a março, a precipitação pode ser torrencial. Centenas de milímetros de água caindo em poucas horas. E Machu Picchu, construída em uma crista estreita de montanha, poderia facilmente ser destruída por esta água. Deslizamentos, erosão, inundações. Mas não é. Por quê? Porque os Incas projetaram um dos sistemas de gestão de água mais sofisticados da América pré-colombiana. Começa com a fonte. A cerca de 800 metros de Machu Picchu, em uma nascente natural na montanha, os Incas construíram uma captação. A água é coletada ali e trazida por um canal de pedra cuidadosamente esculpido que segue o contorno da montanha, mantendo um gradiente preciso. Muito íngreme e a água corre rápido demais, causa erosão. Muito plano e a água não flui, estagna. Os Incas acertaram o ângulo perfeitamente. A água chega então à primeira de 16 fontes rituais dentro de Machu Picchu. 16, cada uma talhada em pedra, cada uma com um propósito específico. A primeira fonte, a mais alta, era provavelmente reservada ao Inca e à elite. Água pura vinda diretamente da montanha sagrada. Água que não havia sido tocado por ninguém. A água então flui de fonte em fonte, sempre descendo, seguindo a gravidade. E em cada fonte, as pessoas podiam coletar água, lavar, realizar rituais de purificação. Havia hierarquia até nisso. Quanto mais abaixo na cidade você vivia, mais abaixo estava a sua fonte. Mas todos tinham acesso à água. Este era um princípio fundamental Inca.
Água, como o sol, era um dom dos deuses. Não podia ser negado a ninguém. E há outro aspecto engenhoso: drenagem. Sob cada construção importante de Machu Picchu, há camadas de pedras menores, cascalho, areia, criando uma base permeável. Quando chove, a água não se acumula, ela permeia através destas camadas e é direcionada para canais de drenagem que correm sob as ruas e praças. Estes canais, talhados em pedra, conduzem a água da chuva para fora da cidade, para as encostas, para o vale, sem causar erosão, sem enfraquecer as fundações. Engenheiros modernos que estudaram este sistema ficaram impressionados. Ele funciona perfeitamente, 500 anos depois, sem manutenção significativa, sem bombas, sem eletricidade. Apenas pedra, gravidade e conhecimento profundo de hidráulica. Há quem diga que este é o verdadeiro gênio Inca. Não as paredes impressionantes, não os templos alinhados com estrelas, mas esta capacidade de trabalhar com água, de respeitar a água, de integrá-la na própria estrutura da cidade. E faz sentido. Os Incas adoravam a água. Rios eram sagrados, nascentes eram locais de ritual. Água era vida, purificação, conexão com o mundo espiritual. Em Machu Picchu, cada gota de água que flui pelas fontes, que corre pelos canais, que nutre os terraços, é parte de um sistema maior. Um sistema que não separa o prático do sagrado. É engenharia e é religião. É ciência e é arte. É tudo junto, integrado, harmonioso. Olhe para cima. Imagine uma noite em Machu Picchu, sem poluição luminosa, sem luzes artificiais, apenas estrelas. Milhões delas. A Via Láctea se estende como um rio brilhante cruzando o céu. Constelações que nossos ancestrais reconheciam e que os Incas também conheciam, mas com outros nomes, outras histórias. Para nós, o céu noturno é bonito, talvez inspirador, mas distante, separado de nossa vida cotidiana. Para os Incas, o céu era parte da vida, era calendário, era mapa, era livro sagrado escrito em luz. Nos Incas não viam constelações da mesma forma que os gregos ou romanos. Eles não conectavam estrelas brilhantes para formar figuras. Em vez disso, olhavam para as manchas densas da Via Láctea, as nuvens de poeira cósmica que bloqueiam a luz das estrelas. E nestas manchas densas, eles viam animais, figuras, histórias. Havia a lama celestial, Yutu, a perdiz, Machacuay, a serpente. Cada uma destas constelações escuras tinha significado, representava algo importante no mundo natural dos Incas. E não por acaso, estas constelações animais apareciam no céu em momentos específicos do ano. Quando a lama celestial estava visível, era a época de nascimento de lamas reais. Quando Yutu aparecia, perdizes estavam botando ovos. O céu refletia a terra refletia o céu. Em Machu Picchu, esta conexão com o cosmos é visível em cada orientação arquitetônica. O Templo do Sol, como já mencionamos, alinha-se com o solstício de inverno, mas há outras estruturas também alinhadas. A Sala das Três Janelas, por exemplo, tem suas aberturas voltadas para o leste, para o nascer do sol. E há um detalhe que poucos notam. A própria forma de Machu Picchu, vista do alto, vista de um ponto específico na montanha Huayna Picchu, forma um padrão. Alguns pesquisadores sugerem que a cidade foi planejada para espelhar constelações, que ruas e edifícios foram posicionados para replicar no solo o que estava no céu. Isso é especulação, não há consenso, mas não seria surpreendente. Os Incas faziam isso em outras cidades. Em Cusco, por exemplo, a capital imperial foi desenhada na forma de um puma, um animal sagrado. Por que não fazer Machu Picchu refletir o cosmos? Há também o conhecimento dos equinócios. 2 vezes ao ano, em março e setembro, o dia e a noite têm exatamente a mesma duração. O sol nasce exatamente ao leste e se põe exatamente ao oeste. Para sociedades agrícolas, estas datas eram cruciais. Marcavam momentos de plantar ou colher. E em Machu Picchu, no Intihuatana, nos equinócios, algo notável acontece. A coluna de pedra ao meio-dia não projeta sombra. O sol está diretamente acima,
perpendicular. O momento era considerado sagrado. Era quando o Sol estava mais próximo, quando sua energia podia ser absorvida diretamente. Rituais específicos eram realizados, oferendas eram feitas. Tudo isso nos lembra que Machu Picchu não era apenas pedras e paredes, era um instrumento, um observatório, um local de conexão entre terra e céu. Os Incas não construíram esta cidade para impressionar visitantes futuros. Eles a construíram para si mesmos, para seus deuses, para manter a ordem cósmica, para garantir que o sol continuasse nascendo, que as chuvas viessem no tempo certo, que o equilíbrio entre todos os mundos fosse preservado. E, de certa forma, funcionou. Machu Picchu ainda está aqui, ainda se alinha com o sol, ainda captura a água das montanhas, ainda reflete, de alguma forma misteriosa que talvez nunca compreendamos por completo, a visão de mundo de um povo que via o universo como um todo integrado, sagrado e prático, humano e divino, terra e estrelas, tudo conectado. E então, algo aconteceu. Algo que até hoje não compreendemos completamente. Em algum momento do século XVI, provavelmente entre 1530 e 1540, as pessoas de Machu Picchu simplesmente partiram. Não houve batalha, não houve incêndio, não houve destruição violenta. Eles arrumaram suas coisas, fecharam as portas e foram embora. Deixaram para trás uma cidade perfeita, templos intactos, fontes ainda funcionando, terraços cuidadosamente construídos. Tudo estava ali, aguardando, mas ninguém voltou. Por quê? Esta é uma das grandes perguntas sobre Machu Picchu, e como acontece com muitos mistérios históricos, não há uma resposta única. Há teorias, algumas mais aceitas que outras, algumas baseadas em evidências arqueológicas, outras em especulação. Vamos explorar as principais. A primeira teoria, e talvez a mais trágica, envolve doença. Quando os espanhóis chegaram à América do Sul, em 1532, eles trouxeram consigo algo muito mais mortal que suas espadas e canhões. Trouxeram doenças: varíola, sarampo, tifo, gripe. Os povos americanos nunca haviam sido expostos a estas doenças, não tinham imunidade, e as epidemias se espalharam como fogo numa floresta seca. Estima-se que entre 50% e 90% da população do Império Inca morreu por causa de doenças europeias, não em batalhas, não em conquistas, mas simplesmente doentes. Machu Picchu era isolada, mas não era inacessível. Pessoas iam e vinham, e se alguém trouxe varíola para a cidade, o resultado teria sido devastador. Não há evidências diretas disso. Não encontraram enterros em massa, mas isso não significa muito. Os Incas poderiam ter levado seus mortos para locais sagrados distantes, ou a selva simplesmente engoliu qualquer vestígio. A segunda teoria envolve política, guerra civil. Antes mesmo dos espanhóis chegarem ao Peru, o Império Inca já estava fraturado. Huayna Capac, um dos últimos grandes imperadores, morreu prematuramente, provavelmente de varíola, ironicamente. E ele deixou 2 filhos, Huáscar, em Cusco, e Atahualpa, no norte. Ambos reivindicaram o trono, e o império mergulhou em guerra civil brutal. Machu Picchu, sendo um retiro real ligado à linhagem de Pachacutec, pode ter se tornado irrelevante neste novo contexto político, ou pior, pode ter se tornado perigosa. Se você era leal a Huáscar, mas Atahualpa venceu, ficar em uma propriedade real associada à facção errada poderia significar morte. Partir era mais seguro. A terceira teoria, e talvez a mais aceita entre arqueólogos, é mais simples. Machu Picchu era, essencialmente, uma propriedade real, um retiro de veraneio,
E quando Pachacutec morreu, quando seus descendentes diretos perderam poder, quando o império entrou em crise, simplesmente não havia mais razão para manter a cidade. Pense assim, Machu Picchu exigia manutenção constante, terraços precisavam ser cuidados, canais de água precisavam ser limpos, edifícios precisavam reparos. Isso exigia trabalho, recursos, organização. E se o império estava em colapso, se recursos eram necessários em outros lugares, se a linha real que possuía Machu Picchu não tinha mais poder, por que continuar mantendo uma cidade tão remota? Então as pessoas partiram, gradualmente, pacificamente. Levaram o que podiam carregar, deixaram o resto. E a selva, paciente e implacável, começou a reclamar o que era dela. Mas há um detalhe fascinante nisso tudo. Um detalhe que torna Machu Picchu única entre as ruínas incas. Os espanhóis nunca a encontraram. Quando Francisco Pizarro e seus conquistadores tomaram Cusco, eles saquearam sistematicamente toda a riqueza inca que conseguiram encontrar. Ouro dos templos foi derretido, prata foi roubada, construções sagradas foram profanadas ou destruídas. Eles interrogaram, torturaram, forçaram os incas a revelar onde estavam seus tesouros escondidos, e ainda assim ninguém mencionou Machu Picchu. Por quê? Talvez porque já estivesse abandonada e esquecida. Talvez porque era tão remota que nem os próprios espanhóis se importaram em procurá-la. Ou talvez, e esta é uma teoria mais intrigante, porque aqueles que sabiam de sua existência escolheram deliberadamente proteger seu segredo. Há algo poderoso nesta ideia, que em meio ao colapso de tudo o que conheciam, em meio à destruição de seu império, de sua religião, de sua forma de vida, os incas conseguiram manter um segredo. Conseguiram proteger pelo menos um lugar sagrado. Deixaram que a selva o escondesse, deixaram que o silêncio o protegesse. E por quase 400 anos, funcionou. Machu Picchu permaneceu invisível, intocada, esperando. 24 de julho de 1911. Um dia quente e úmido nas montanhas do Peru. Neblina espessa cobre os vales. A trilha é estrípede, escorregadia, perigosa. Um homem sobe pela encosta. Americano, professor da Universidade de Yale. Seu nome é Hiram Bingham. Ele não está procurando Machu Picchu. Na verdade, ele nem sabe que Machu Picchu existe. Está procurando outra coisa. Vilcabamba, a última capital dos Incas, o refúgio último onde resistiram aos espanhóis por décadas, antes de finalmente serem derrotados. Bingham havia chegado ao Peru semanas antes, organizou uma expedição, contratou guias locais e seguiu rumores, histórias, fragmentos de informação sobre ruínas escondidas nas montanhas. Um destes guias, um fazendeiro local chamado Melchor Artega, mencionou que havia ruínas no topo de uma montanha íngreme. Poucas pessoas visitavam. Algumas famílias de camponeses viviam próximas, plantavam nos terraços antigos, usavam as construções como abrigo ocasionalmente. Bingham não estava particularmente animado. Ruínas eram comuns na região. Ele já havia visto várias, mas estava ali. Tinha tempo. Por que não dar uma olhada? Então subiu. Com Arteaga, com o Sargent Carrasco, um soldado peruano que o acompanhava, e com alguns carregadores locais. A subida era brutal, mais de 400 metros de altitude, em trilhas mal definidas, com vegetação densa, chovendo intermitentemente. Mas, finalmente, ofegantes, chegaram ao topo. E foi quando viram muros de pedra emergindo da selva, cobertos de musgo, entrelaçados com raízes de árvores, mas inconfundivelmente, impressionantemente humanos. Bingham começou a explorar. Quanto mais caminhava, mais ruínas apareciam. Não eram apenas algumas paredes, era uma cidade inteira.
terraços intermináveis, templos complexos, construções de qualidade que ele nunca havia visto antes. E então, ele viu o Intihuatana, intacto, o único Intihuatana completo de todo o Império Inca que havia sobrevivido. Bingham sabia que havia encontrado algo extraordinário. Mas aqui, precisamos fazer uma pausa importante, uma correção histórica. Hiram Bingham não descobriu Machu Picchu, não no sentido real da palavra. Quando ele chegou lá, havia pessoas vivendo nas proximidades. Famílias como os Recharte e os Álvares. Eles conheciam as ruínas, plantavam nos terraços, usavam as construções como abrigo ocasionalmente. Machu Picchu nunca esteve realmente perdida, não para os habitantes locais. Eles sempre souberam que estava ali. O que Bingham fez foi revelar Machu Picchu para o mundo exterior, para a academia, para o público internacional. E isso teve consequências enormes, boas e más. Bingham voltou com expedições maiores em 1912, em 1914 e 15, limpou a vegetação, fotografou extensivamente, mapeou cada construção e, controversamente, levou dezenas de milhares de artefatos para Yale. Múmias, cerâmicas, ferramentas, joias, objetos sagrados. Tudo foi empacotado e enviado para os Estados Unidos, supostamente para estudo, mas muitos ficaram em museus americanos por décadas. Exatamente 100 anos depois da visita de Bingham, Yale começou a devolver estes artefatos ao Peru. Bingham também cometeu outro erro. Ele acreditava e publicou amplamente que havia encontrado Vilcabamba, a última capital inca. Ele estava errado. Vilcabamba fica em outro lugar, mais a oeste. Machu Picchu não era a última capital, era algo diferente, algo que Bingham, apesar de todo o seu trabalho, nunca realmente compreendeu. Mas devemos reconhecer isto. Sem Bingham, sem suas fotografias, sem seus artigos na National Geographic, Machu Picchu poderia ter permanecido obscura por muito mais tempo. Foi ele quem mostrou ao mundo a magnificência desta cidade. Foi ele quem iniciou o processo que, eventualmente, levou Machu Picchu a se tornar patrimônio mundial, a se tornar um dos sítios arqueológicos mais visitados e protegidos do planeta. A história de Bingham nos lembra de algo importante. Descobertas arqueológicas, especialmente de culturas que foram colonizadas, são sempre complexas. Há mérito científico, mas também há questões de propriedade, de respeito, de quem tem direito de contar a história. Machu Picchu não pertence a Bingham, não pertence a Yale, nem mesmo aos turistas que a visitam hoje. Pertence ao Peru, aos descendentes dos Incas e, de certa forma, pertence a si mesma. Então, o que era Machu Picchu realmente? Já exploramos várias possibilidades. Retiro real, centro religioso, observatório astronômico, local de rituais. Todas estas respostas são, provavelmente, parcialmente corretas. Mas talvez estejamos fazendo a pergunta errada. Talvez não devêssemos perguntar o que era Machu Picchu, mas sim o que significava. Porque para os Incas, função e significado não eram separados. Um templo não era apenas um lugar de oração, era uma manifestação física do sagrado. Um terraço não era apenas agricultura, era uma forma de honrar a Pachamama, de trabalhar em harmonia com a terra. Há uma teoria, defendida por alguns estudiosos, que Machu Picchu era uma espécie de universidade sagrada, um local onde conhecimento era preservado e transmitido. Não no sentido moderno de universidade. Não havia salas de aula e livros, mas havia mestres e aprendizes. Havia observação cuidadosa da natureza, havia experimentos com agricultura em diferentes altitudes nos terraços. Havia estudo das estrelas, das águas, das pedras. Pense nos terraços de Machu Picchu. Existem mais de 100 deles, e cada um tem um microclima levemente diferente, altitudes diferentes, exposição solar diferente, umidade diferente.
Os incas poderiam, e há evidências de que faziam isso, usar estes terraços como laboratórios. Plantar a mesma grupa em diferentes níveis, observar como crescia, aprender qual altitude era ideal para cada planta. Este conhecimento, multiplicado pelo império todo, era o que permitia aos incas alimentar milhões de pessoas em um ambiente tão desafiador quanto os Andes. Há outra teoria, focada no aspecto espiritual profundo. Machu Picchu está cercada de montanhas que os incas consideravam apos, espíritos protetores, deidades locais. O próprio Huayna Picchu, a montanha íngreme que aparece em todas as fotos de Machu Picchu, era um apo poderoso. Estar em Machu Picchu, para um inca, era estar literalmente cercado do sagrado. Montanhas sagradas, água sagrada, pedras sagradas, o sol nascendo sobre picos divinos, a Via Láctea, que os incas chamavam de Maio, o rio celestial, refletido pelo rio Urubama lá embaixo. Tudo era conexão, tudo era reflexo. O que estava no céu estava na terra, o que estava na terra estava no céu. E talvez, apenas talvez, Machu Picchu tenha sido construída precisamente para experimentar esta conexão de forma mais intensa, para estar o mais próximo possível do ponto onde todos os mundos se encontram. Há também conexões com outros sítios arqueológicos importantes. O Capac Nhan, o sistema de estradas reais incas, passava perto de Machu Picchu, não diretamente pela cidade, mas próximo o suficiente. Estas estradas conectavam todo o império, de Quito, no Equador, até Santiago, no Chile. Mais de 40 mil quilômetros de caminhos pavimentados em pedra, cruzando desertos, cruzando montanhas, com pontes suspensas sobre abismos. Machu Picchu estava integrada nesta rede. Não era isolada, era parte de um sistema maior. Mensageiros, chasques, poderiam correr de Cusco até Machu Picchu em menos de 2 dias, levando notícias, ordens, oferendas. A cidade respirava junto com o império. E há um último significado, talvez o mais poético, que Machu Picchu carrega. Ela representa a capacidade humana de criar beleza em harmonia com a natureza, de não dominar o ambiente, mas de trabalhar com ele, de não destruir a montanha para construir, mas de integrar a construção à montanha. Os incas poderiam ter nivelado o topo da crista, poderiam ter removido as rochas naturais, poderiam ter forçado uma geometria rígida sobre o terreno irregular. Mas não fizeram isso. Em vez disso, eles curvaram suas paredes para acompanhar os contornos naturais. Integraram rochas gigantes nas construções, como a pedra sagrada, que foi deixada em seu lugar e incorporada como parte do design. Machu Picchu não luta contra a montanha. Ela é a montanha, transformada, refinada, mas ainda fundamentalmente a mesma montanha que sempre esteve ali. E talvez este seja o verdadeiro segredo dos incas. Eles entendiam que humanidade e natureza não precisam ser opostas, que civilização não significa necessariamente destruição do natural, que é possível, com sabedoria, com paciência, com respeito, construir algo grandioso que honra em vez de dominar. Esta lição, talvez, seja o que Machu Picchu mais tem a nos ensinar hoje. Não suas técnicas de construção, embora sejam impressionantes. Não seus alinhamentos astronômicos, embora sejam fascinantes, mas sua filosofia fundamental, sua forma de ver o mundo, como um todo integrado, onde tudo está conectado, onde sagrado e prático são a mesma coisa. Então, chegamos ao fim desta jornada. Viajamos através de séculos, subimos montanhas, exploramos templos e terraços. Conhecemos imperadores e construtores, testemunhamos abandono e redescoberta. E agora, aqui estamos, no presente, olhando para trás, tentando entender o que Machu Picchu nos ensina. Talvez, acima de tudo, nos ensina sobre impermanência e permanência, sobre como coisas que parecem eternas podem desaparecer,
e sobre como coisas que parecem perdidas podem ser reencontradas. O Império Inca, tão poderoso, tão vasto, durou menos de um século no seu auge. Desapareceu numa geração, conquistado, transformado, quase apagado. Mas Machu Picchu permaneceu, silenciosa, escondida, protegida pela própria natureza que os incas respeitavam tanto. E quando finalmente foi revelada ao mundo, ela falou. Conta histórias que nenhum documento espanhol conta. Preserva conhecimento que nenhum livro registrou. É uma biblioteca de pedra, um arquivo tridimensional de uma forma de pensar, de construir, de viver. Mas Machu Picchu também nos ensina humildade. Porque por mais que estudemos, por mais que escavemos e analisemos e teorizemos, ainda há muito que não sabemos. Ainda há perguntas sem resposta, mistérios que talvez nunca sejam completamente resolvidos. E talvez isso seja apropriado. Talvez nem tudo precise ser explicado. Talvez algum mistério deva permanecer. Porque o que torna Machu Picchu verdadeiramente especial não é apenas o que sabemos sobre ela, é também o que não sabemos, o espaço que deixa para a imaginação, para a admiração, para aquele sentimento de estar diante de algo maior que você mesmo. Quando você está lá, nas ruínas, no amanhecer, com a neblina subindo do vale, é fácil sentir a presença do passado. Não como algo morto, mas como algo que ainda respira. As pedras carregam memória, o vento carrega vozes, e por um momento você está conectado com os construtores que arrastaram estas rochas montanha acima, com os sacerdotes que observaram o sol nascente nestas janelas, com as pessoas que um dia chamaram este lugar de lar. E talvez perceba algo, que você não é tão diferente deles, que humanos sempre olharam para o céu e se perguntaram sobre seu lugar no cosmos. Sempre tentaram construir coisas que durassem, sempre buscaram beleza, significado, conexão. As ferramentas mudam, as tecnologias evoluem, mas os anseios fundamentais permanecem. E Machu Picchu nos lembra de que civilização não é sinônimo de modernidade, que inteligência não é exclusividade de nossa era, que povos que viveram há séculos sem computadores, sem internet, sem toda a nossa parafernália tecnológica, eram tão brilhantes, tão criativos, tão capazes quanto nós. Talvez até mais, em certas formas. E nos convida a questionar. O que estamos construindo hoje que durará 500 anos? O que estamos criando que inspirará admiração em gerações futuras? Que histórias estamos contando com nossa arquitetura, com nossas cidades, com nossa forma de habitar o planeta? São perguntas desconfortáveis, porque a resposta honesta provavelmente é perturbadora. Mas também há esperança nisso, porque se os incas conseguiram criar algo tão extraordinário com tão pouco, imagine o que poderíamos fazer se aplicássemos nossa tecnologia, nosso conhecimento com a mesma sabedoria, com o mesmo respeito, com a mesma visão de longo prazo. Se pensássemos em séculos em vez de trimestres, em gerações em vez de ciclos eleitorais, em harmonia em vez de conquista. E assim, voltamos ao início. À neblina nas montanhas, ao silêncio das pedras, ao lugar onde terra encontra céu. Machu Picchu permanece, entre os picos dos Andes, entre o passado e o presente, entre o explicável e o misterioso. Ela não exige que você entenda tudo, não precisa que você resolva todos os seus enigmas. Ela apenas existe, pacientemente, silenciosamente, como existiu quando estava escondida pela jungla, como existirá, esperamos, por muitos séculos ainda. Para alguns, é destino turístico, foto para redes sociais, item riscado numa lista de desejos. Para outros, é peregrinação, conexão espiritual, retorno às raízes. Para outros ainda, é mistério permanente,
pergunta sem resposta completa, convite para continuar explorando, estudando, maravilhando-se. E todas estas perspectivas são válidas, todas são parte da história viva que Machu Picchu continua contando. Os Incas construíram esta cidade nas nuvens, não para nós. Eles a construíram para seus deuses, para seus governantes, para suas necessidades próprias. Mas inadvertidamente, também construíram uma mensagem, uma carta para o futuro, escrita não em palavras, mas em pedra. E a mensagem é simples. É possível criar beleza que honra em vez de dominar. É possível construir em harmonia com o ambiente. É possível alcançar grandeza através de paciência, trabalho coletivo e profundo respeito pelo mundo natural. Esta mensagem hoje talvez seja mais importante do que nunca. Então, enquanto você descansa, enquanto esta história se dissolve em sono, carregue consigo esta imagem. Machu Picchu ao amanhecer, neblina subindo como respiração da montanha, sol tocando as pedras pela primeira vez em mais um dia. As mesmas pedras que têm recebido este toque por 500 anos, imutável e sempre mudando, antiga e eterna, silenciosa, mas eloquente. Descanse bem. As pedras continuarão contando suas histórias. Os ventos continuarão soprando pelos terraços vazios. E Machu Picchu, a cidade perdida que foi encontrada, o segredo que foi revelado, permanecerá entre as montanhas, entre os mundos, esperando.